Bom, pessoal, tá aí o que a gente já sabia há muitos e muitos anos. Foram presos os mandantes do assassinato daquela vereadora do PSOL, a Marielle Franco. Desde 2019, a PGR 2019 da Dilma já falou que era o Chiquinho, que era o Domingos Brazão, que fez campanha para Dilma, inclusive, e para o Lula depois, aqui no estado do Rio de Janeiro, para presidente. Ele que já foi deputado, e o irmão dele, o Chiquinho Brazão, que é deputado federal. Todo mundo já sabia. Aí entrou Bolsonaro em 2018 e, como era a polícia do Rio de Janeiro que estava investigando o caso da Marielle, o negócio nunca tinha um desfecho. E a esquerda usava isso para poder falar que foi Bolsonaro que foi o mandante. Inventaram uma história lá de um porteiro que deixou entrar no condomínio, na casa de Bolsonaro. Aí o Carlos Bolsonaro, que é vereador, filho do Bolsonaro, mostrou lá o print das câmeras lá da portaria dizendo que ele foi. Não teve nada a ver com a casa do Bolsonaro, foi para outra residência dentro do condomínio, sim, que é um condomínio enorme, lá, se não me engano, no Recreio dos Bandeirantes ou na Barra da Tijuca. E não teve nada a ver com o Bolsonaro, nada a ver com o Bolsonaro. Por que eles não foram presos antes? Porque queriam desgastar Bolsonaro, queriam que a mídia ficou falando, professores em escolas, universidades, a mídia, artistas, políticos de esquerda, dizendo que ele foi Bolsonaro. Bolsonaro era o presidente da República. E o governador Witzel, não sei se vocês lembram dele, o Witzel, que ganhou relâmpago aqui, se encostando em Bolsonaro, traiu o Bolsonaro, se aliou junto com o Dória, lá de São Paulo, os dois, para tentar minar Bolsonaro e chegar, né, a presidente. Acabou que os dois se ferraram, estão aí na sarjeta política, na lata do lixo da política, e o Bolsonaro, com a popularidade dele só crescendo, dele, da Michele Bolsonaro e do Tarcísio, governador de São Paulo, aliado dele. Né? O bem e o mal fica aí bem claro, evidente, nessa questão. Como a polícia do Rio de Janeiro estava investigando, a esquerda queria. O Bolsonaro falou, não, então vamos, Bolsonaro era presidente, falou, vamos federalizar, vamos botar para a Polícia Federal, então, investigar e prender isso, porque se é lá no Rio de Janeiro, a polícia pode estar cobertando, porque nunca que prende, vai passando um ano, vai passando 2 anos, o Witzel acobertando, que era o ex-governador, falando que foi, o pessoal falando que foi Bolsonaro, falando que foi Bolsonaro, que Bolsonaro é miliciano. Bolsonaro não tem nada a ver com milícia. O centro-direita, que são os evangélicos, do pastor Silas Malafaia, os católicos que votam, não tem nada a ver com milícia. Tráfico de drogas aqui no Rio de Janeiro e milícia tem muito a ver com a esquerda e com o PMDB, que governou muito isso daqui com o Sérgio Cabral, Pezão, e o Witzel que entrou também tentou dar uma outra estratégia contra Bolsonaro, como eu acabei de falar, junto lá com o Dória de São Paulo, que se ferraram. Então, ele mandou matar a Marielle, o Domingos Brazão, porque ele tinha uma rixa com o Freixo fez uma denúncia lá e o Brazão chegou a ser preso durante um tempo, ficou pau da vida, então se ele mandasse matar o Marcelo Freixo, ia dar um problemão muito grande. Então ele falou, vamos matar a Marielle Franco, uma vereadora totalmente inexpressiva do PSOL, ninguém conhecia essa moça, essa vereadora, ela era protegida do Marcelo Freixo. Vou mandar matar essa mulher e dar um recado para o Marcelo Freixo. Só que a estratégia deles fugiu do controle, né? A esquerda aproveitou e tentou usar isso para culpar o Bolsonaro. Eles já sabiam que foi o Brazão, o Chiquinho Brazão, mas tentaram culpar o Bolsonaro. Bom, acabou o governo Bolsonaro, passou um ano de governo Lula, Lula, assim que assumiu, federalizou, aí a esquerda deixou federalizar, né? Antes não queria porque era Bolsonaro. O Bolsonaro ia resolver, ia mostrar que não era ele. Ficaram tentando desgastar Bolsonaro, dizendo que era culpa de Bolsonaro. Foi pro governo, Lula entrou, Lula federalizou, a justiça começou a prender o Rony Lessa, a delação premiada, foi chegando, ele caguetou o Brazão, e chegou até que agora o governo mandou a Polícia Federal, hoje, domingo, prendeu
o Chiquinho Brazão, o Domingos Brazão e um delegado da época do Witzel, que era o governador daqui do estado do Rio de Janeiro, que tentou, né, acobertar esse crime, ele que era delegado. Então, tem nada a ver com Bolsonaro. E agora? E agora, esquerda? E agora, PT, PSOL? E agora? Professores de universidade? E agora? E agora? Mídia? Nem se fala mais em Bolsonaro nesse caso, né? Só falta agora vir uma ordem do Alexandre de Moraes para explicar em 24 horas, demora anos para prender os caras, e aí Alexandre de Moraes manda uma ordem para Bolsonaro se explicar em 24 horas por que, que ele não matou Marielle Franco. Só falta isso. Só falta isso. Tá bom, meus amigos? Então tá tudo esclarecido, não teve nada a ver com o Bolsonaro. Foi uma treta lá de pessoal do Rio de Janeiro, de bandidos, um lado que está com o tráfico, outro lado está com a milícia, e o governador tentando fazer treta, e delegado cobrindo. Quando foi para o governo federal, como o Bolsonaro queria, mas a esquerda não deixou. Quando foi para o Lula, um ano depois, está a galera presa, o caso é resolvido, Bolsonaro é totalmente inocentado. Não tem nada a ver com isso. Tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus.